quando a gente é jovem, né, estamos aqui nos nossos 15, 20 anos, 30 anos, ele é baixinho. É como se o cérebro, para eu conversar com o ovário, ele dissesse baixinho: ovário, produza, né, amadureça um óvulo para que ele seja lançado. Então, é uma conversa do cérebro com o ovário. E essa conversa tá tranquila, né, vai baixinho. Só que aí chega um momento, aos 35, 40 anos, que o ovário fica surdo. É como se ele ficasse surdo, mas é porque eu não tenho mais os ovários aqui que possam escutá-lo. Então, quando eu não tenho mais a quantidade de ovário para ser lançado, o FSH e o LH, eles começam a gritar, eles começam a aumentar o valor. Então, vai de 5, de 7 para 20, para 30, para 40, para 50, para 110. Então, ele aumenta até o momento que ele tem uma estabilização. É nesse momento que eu falo que é quando os ovários ficam surdos, que nós temos a fase do fogacho. Algumas mulheres, cerca de 35, 38% das mulheres, não possuem esse fogacho. Por quê? Porque elas simplesmente começam aqui e ela faz isso, ó. Ela não sente uma variação. Então, é normal que algumas mulheres não sintam aquele calor que costuma dar entre as 2 horas da manhã, porque é às 2 horas da manhã que ocorre a liberação desses ditos hormônios luteinizante e FSH. Tá bom? Então, é por isso que algumas sentem mais calores e outras não. O fato de ter ou não ter calor não significa que a que tem calor tem que fazer reposição e a que não tem que fazer. Não. Todos nós somos mulheres e a gente faz esse controle de dosagem de FSH e LH porque nós conseguimos delimitar exatamente quando é que aconteceu essa subida. Enquanto ele não estabilizar, enquanto o cérebro não parar de gritar, de conversar com o ovário, nós não vamos ter a sensação, o término desse calor. E mesmo você que tenha 80, 90 anos, vai existir uma semana do mês onde a gente fica mais irritada, mais emotiva, mais chata, né? Por quê? Porque mesmo que a gente não tenha os ovários, nós continuamos a ser mulheres. E mulher tem essa variação hormonal, diferente dos homens. É por isso que homem, já que eles nasceram da mulher, eles sabem que a mãe dele tinha variações no mês e nós também sabemos. Às vezes a gente não admite, mas nós somos mais sensíveis. Às vezes, para tirar uma sobrancelha, naquela semana é muito pior do que na semana anterior. Então, vale a pena a gente saber qual que é o momento que eu devo ou não fazer uma discussão. Porque isso, independente de ter ou não ter óvulos, de ter ou não ter sangramentos, né? Que é a menstruação, nós vamos continuar sendo mulheres. Isso faz parte de uma cascata hormonal. Os homens, eles também produzem FSH e LH com outras funções de amadurecimento, de lançamento de espermatozoide. Mas no caso de nós mulheres, nós sofremos um pouco mais e ao mesmo tempo nós somos mais protegidas contra infarto, AVC, acidente vascular cerebral, exatamente porque a gente tem bastante essa quantidade de progesterona. A progesterona, ela é tão protetiva, tão pró-vida, tão progesterona, que ela faz com que as mulheres, elas realmente sejam muito mais fortes. Tanto que quando nós médicos, né, temos uma criança que vai nascer prematura, normalmente o neonatologista, o pediatra sempre pergunta assim, é menina ou é menino? Se for menina, muita grande chance dele sobreviver. Se for homem, menores são as chances. Por quê? Porque os nossos hormônios fazem com que, principalmente a progesterona, fazem com que a gente tenha essa capacidade de resistir mais às adversidades, aos problemas. Por isso que ser mulher é ter uma quantidade equilibrada de hormônio. Nós precisamos disso. Uma coisa são os hormônios bioidênticos, são os hormônios isomoleculares. As outras coisas são o que nós já discorremos sobre isso em outros vídeos, os hormônios dito similares,
mas diferentes, por isso que eles têm nomes de substâncias diferentes. Não é estradiol, é etilneestradiol. Se a queixa é, doutor, estou na menopausa, tenho secura vaginal, principalmente não tenho mais vontade nem de olhar para o meu marido, eu até brinco e falo assim que quando a gente entra na menopausa é como se a gente perdesse o olfato. Que a gente vai, né, para um churrasco, mas a gente não sente o cheiro. Então, fazer uma reposição hormonal, procure o seu médico, faça, insista para que ele entenda, né, ou procure outros também, que entenda sobre essa modulação hormonal. A minha opção sempre será a modulação hormonal, com os hormônios isomoleculares bioidênticos, passar na pele, tá? Por quê? Porque simplesmente achar que é normal, perder o interesse pelo companheiro, pela vida, não é assim que funciona. Então, nós precisamos e nós podemos voltar a ter essa vontade, essa alegria de viver, a ter ânimo, a ter uma vagina que não se resseca, uma infecção urinária que não se repete. Quer dizer que infecção urinária tem a ver com falta de hormônio? Sem dúvida nenhuma. A falta, já o próprio nome diz, é falta. Falando sobre as causas, como nós temos a primeira causa de óbito entre mulheres e homens, a doença cardiovascular, olha que interessante esse gráfico aqui. Até os 50 anos, nós temos 15 homens afetados pela doença cardiovascular para uma mulher. Depois, com o evento da menopausa, que vamos falar que a última menstruação da mulher acontece aos torno dos 50 anos, mas a partir dos 30, 25, 30, nós já começamos com uma falência ovariana. Quer dizer, nós começamos aqui, é nessa idade que se inicia a diminuição do estradiol, do nosso hormônio feminino, que estaria nos protegendo dessa forma aqui, ó, até os 50 anos, 15 homens para uma mulher. Esse hormônio estradiol nos protege muito bem, obrigada. Mas nós temos um porém aqui também que eu sempre gosto de chamar a atenção. Normalmente a menina de 15 anos, ela começa a tomar o anticoncepcional oral. O anticoncepcional oral, ele faz uma falência ovariana também. Quer dizer, os nossos óvulos, eles param, os ovários, né? Eles param de secretar o hormônio estradiol. E é isso que hoje em dia vai ter que ser levado em conta. Nós, mulheres, temos uma vantagem aqui entre os 25 e 30 anos, é que as mulheres, lembram vocês que nós, mulheres, temos 50% da nossa testosterona proveniente da adrenal. Então, é isso que está protegendo a glândula adrenal, é que está protegendo a menina que toma anticoncepcional oral para não ter filho, né? Ou para melhorar a pele. Normalmente ela tem essa desculpa, tá? E se eu soubesse que eu estou fazendo uma poupança para infartar, para ter um AVC, ou para ter uma trombose, eu não tomaria anticoncepcional. Ah, vai usar o quê? Vai usar preservativo, vai usar tabelinha, vai usar métodos que protejam o nosso futuro. Então, nem sempre pensar em anticoncepcional para não ter filho e melhorar a pele nunca é uma boa opção, tá bom, gente? Mas são esses dois fatores, o fato da mulher ter a testosterona que também nos protege e a partir da testosterona que a gente também tem o estradiol, é nesse sentido que a mulher é muito mais protegida, olha, que a gente se mantém sempre em uma mulher chega aqui depois dos 60, né, a gente para com essa proteção. Uma mulher para um homem. O homem fica melhorzinho depois que envelhece. Talvez porque, o que acontece aqui nesse homem até os 50 anos? Aqui entra as múltiplas causas de lesão endotelial, de lesão da vasculatura do vaso. Se pensarmos assim, é muita coisa? Sim, mas eu acho que vocês precisam raciocinar comigo. Para aqueles que usam da bebida recreativa de final de semana, o álcool etanol, a bebida alcoólica como um divertimento, vocês também são suicidas fazendo uma previdência privada para infarto agudo do miocárdio ou AVC.
Se eu tenho um vaso sanguíneo, camada externa endotélio, camada interna, média, desculpa, e camada interna, isso é um vaso. O álcool, gente, ele tem uma incrível capacidade de, vamos desenhar aqui a média, esse endotélio. O álcool tem uma incrível capacidade de ir e deletar e retirar essa camada aqui. Tipo apodrecer, né? Falando para vocês em linguajar popular. Então, esse vaso vai ficar mais fragilizado. Ele simplesmente vai vir aqui, né? Vamos pensar se ele continua aqui. Ele dilata, depois ele comprime. E quando ele rompe, vocês vão falar assim, ai, coitadinho, teve um AVC, né? Morreu de susto. Não, não morreu de susto. Vem morrendo porque usa a bebida alcoólica com esse requinte de lesão, de retirar a camada média do vaso. Então, são essas somatórias de situações que um homem de 50 até os 50 anos, na idade jovem, ele acha que ele pode abusar. Então, entra o cigarro, entra os metais. A gente não fala mais em metal pesado, porque temos os leves também, tem os cloros, o flúor também, que nem chega a ser um metal de fato. As químicas tóxicas, álcool, drogas, e se vocês elencarem no Google, vocês vão ver de corante, a edulcorante, tudo tem, tudo vive, até esmalte, né? Viver é um ato de se intoxicar. As gorduras trans é praticamente os alimentos industrializados, aquele onde a gordura refinada, o LDL ditoxidado, são os piores. Não as gorduras boas, né? Não a gordura vindo das nozes, do abacate, do ovo, do porco. Então, nós temos isso como uma gordura boa. Saber distinguir quais são as gorduras ruins. Não é só a causa colesterol que dá um infarto, e sim essa somatória de causas. Até os estudos demonstram que muitos dos pacientes infartados e necropsiados, avaliados, a maior parte deles não tinha problema de colesterol. Então, é por isso que nós precisamos revalidar, né, reavaliar o que é que a gente está fazendo conosco. Se simplesmente é comum a gente chegar e fazer trocentas tatuagens, a tatuagem entra aqui também, a tatuagem entra aqui, é ruim. É um estresse crônico para a pele, toda vez que você tem a presença desse metal na sua pele e em contato com a sua linfa. Então, não é um problema de, é bonito, não é bonito. Não, porque a maioria de vocês até coloca uma tatuagem, né, na posterior, onde vocês mesmos não enxergam. Então, eu não entendo isso. A insulina, maior que 6 mg por decilitro, quer dizer, como é que está o nosso jantar aqui? Como é que está a nossa bebida, nosso etanol? E as pessoas se esquecem que é o etanol, que é o álcool, que aumenta principalmente a insulina. Vocês chegam à noite em casa, vamos relaxar, vamos abrir um vinhozinho, vamos tomar uma cerveja, porque eu tive um dia puxado, eu vou tomar um álcool etanol, que eu nem sou um carro para me enfiar um álcool etanol na corrente sanguínea, que é o maior causador de aumento da insulina. As infecções bacterianas, dentes. Eu até estava conversando aqui com a minha equipe, porque aqui tem uma lei, a gente come e escova o dente, né? Então, as crianças não tinham escovado o dente ainda, né, Johnny? Aí eu falei, crianças, mas nós nos esquecemos disso, quando uma gengivite, quando nós temos um sangramento, e o dente, ele é muito interessante, cada dente equivale a um órgão, e dente é um fusível, né? Ele adoece, ele tem o problema infeccioso para que a gente olhe por órgão correspondente desse dente. Nós vamos ainda ter esse vídeo bem montado e é muito legal. O dente entra como um sacrifício para que a gente olhe para o significado daquele dente. Deficiências hormonais, é isso que nós vamos discutir agora. Por que a menina que toma anticoncepcional e a mulher que tem a menopausa como realmente um ato que começa aos 25 anos, nós achamos que devemos só tratar quando tem fogacho, e não é isso, gente. 35 a 40% das mulheres não tem fogacho, não tem aquele calorão, e elas também vão menopausar, elas também estão definhando, morrendo aos poucos, e até que ela possa culminar como causa de óbito o infarto. E não precisa ter a segunda vez, basta a primeira para você saber que infartar mata. Envelhecer é um ato fisiológico, todos nós vamos envelhecer, e à medida que nós sabemos que
somos feitos de vaso, 40 mil quilômetros de vasculatura existente num corpo aproximada, é de se pensar que nossa presença em menor quantidade dos hormônios, de uma forma bem fácil de nós entendermos, é a nossa mulher e homem nos nossos hormônios sexuais básicos, né? Os hormônios estradiol, a testosterona, o hormônio do crescimento, o cortisol, o DHEA. Então, de uma forma geral, as mulheres, as meninas, elas possuem essa curva aqui, ó. Aos 30 anos, aos 25, né? Dos 25 aos 30 anos, nós temos um declínio, olha aqui, ó, uma abrupta queda na nossa produção hormonal, que culmina com uma última menstruação, que é a menopausa. Homem não. Homem vem, acorda no dia seguinte, lembra? Sem hormônio. Em média, aos 70, 80 anos. Então, eles saem em vantagem em relação a gente. Se nós pensarmos no indivíduo, seja feminino ou masculino, que tenha uma diminuição gradativa da produção de hormônios, mas que suplementa, como eu faço. Eu, Kátia, tenho os meus 53, quase 4 anos aqui, mas eu suplemento desde os 44. Então, o que eu faço? Eu vou envelhecer, mas eu diminuo a minha velocidade de envelhecimento. Então, é por isso que a importância da suplementação, porque nós sabemos que nós vamos diminuir a produção de hormônio, isso é um fato. Ainda que eu não beba, ainda que eu não use anticoncepcionais, que eu faça muitos fatores ao meu favor. Imagine você que toma anticoncepcional desde os 15 anos. Aí piora ainda mais, tá? Se eu, no meu envelhecimento natural, suplemento, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso. Então a gente consegue fazer com que a velocidade do envelhecimento seja mais lenta e mais não tão abrupta? Sim, isso é envelhecer, mas suplementar.